Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, convida a todos para ficar em pé e dirijados a estarem orando. Soberano Deus e grandioso Pai, mais uma vez neste momento somos gratos a Ti por esta oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite, também pela presença dos servos que aqui têm chegado, por aqueles que não podem por motivo de enfermidade. Vai abençoando o povo, vai cuidando de cada um, Senhor. Tu és o Deus que nesta noite pode abençoar e trabalha, és o Deus que pode repreender todo mal, toda enfermidade, és o Deus que pode encher-nos da graça do Teu Santo Espírito Santo. Pai maravilhoso, nós te agradecemos o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Início sugerido na lição de hoje, o primeiro é 277, o segundo 487 e o terceiro 526. Louvamos ao Senhor por 277. Jesus, salve estais, pelo sangue de Cristo Jesus, tens teu coração mais alto que a luz, foste limpo no sangue eficaz. As roupas brancas quando vier Jesus, foste limpo na fonte de amor. Estás pronto para seguir ao céu de luz, pelo sangue purificador. Salve estais, limpo estais, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alto que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Cristo hoje dá pureza e muito poder, fita aos olhos na cruz do Senhor. Dela fonte sai que te enche de prazer, que te farta de vida e vigor. Salve estais, limpo estais, pelo sangue de Cristo Jesus. Em teu coração mais alto que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Louvado, glória a Deus, seja o nome do nosso Salvador. 227. Você não ficou procurando, foi? É o 227. É o 227 mesmo, né? Eu vi o 277 no caso. Agora vai dar certo, porque eu não conheço 437. Eu sei, assim, Mas não me atrapalhou. Perdão aí. Olha, 227. Deus amor de tal maneira este mundo sofredor, que da humanidade inteira deu seu Filho para Salvador, e agora nunca mais perece o que crê, mais vida eterna
pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Prisioneiro do pecado, vaga sem esperança tem. Mas Jesus foi enviado para a liberdade te trazer. E agora nunca mais perece, porque crê mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Tu que vives desviado, sem a paz de Deus gozar, ouve a voz do Pai amado, que te espera para te abraçar. E agora nunca mais perece, o que crê mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Glória a Glória a Deus. 526. Terceiro livro. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distante, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas
recordo a cruz, olhei tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não voltaste, teu filho amado por amor de mim, meu coração que dele tu ganhaste, transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando, vier do céu o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Glorificado seja o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Nesta noite, amados irmãos, nós já temos louvado aos 5 hinos, dois sugeridos sobre Espírito, temos louvado ao nome do Senhor. E nesta noite nós estamos diante da lição de número 3, do dia 18 de janeiro de 2026, que será amanhã, que fica o quê, dos irmãos? O Pai enviou o Filho. Amém. O título da nossa lição neste momento. E o textuário nos diz: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Primeiro, João capítulo 4, versículo 9. E a verdade prática nos diz: o envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a doação dos crentes. Amém? Como a igreja, mais uma vez, para ficar inteira, juntos nós lemos a leitura bíblica em classe, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17, depois 1 a João, capítulo 4, versículos 9 e 10, depois Gálatas, capítulo 4, versículos 4 a 6. Todos se revistam, vamos ler em nome de Jesus. Do 16 ao 17, assim seja. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que
nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido da mulher, nascido sob a lei. Para inimigos que estavam debaixo da lei, a fim de reter a adoção de Cristo. E Toda a igreja. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Amém. Antes de mais oração, oramos, grandioso Deus, maravilhoso Pai, abençoa nesta noite cada um que aqui está, meu Deus. Abençoe aos que vão ouvir a Tua palavra nesta noite. Ó Deus, também abençoa nesta noite quem vai ensinar, meu Deus, sempre dirigido pelo Teu Espírito Santo. Pai, que nesta noite nós possamos se alegrar diante desta lição e que assim, ó Deus, continuamos na Tua presença. Desde já nós te agradecemos em nome do Senhor e amém. Pode sentar. Também já estaremos orando pelas contribuições na casa do Senhor nesta noite. Oremos, maravilhoso Deus, grandioso Pai, abençoa nesta noite, Senhor Jesus, os teus servos que aqui estão, aos que podem contribuir na tua obra nesta noite, também aqueles que não têm para contribuir, que o Senhor venha abençoar, também os que se encontram desempregados, meu Deus, que o Senhor venha abrir porta de emprego para o teu povo. Senhor Deus, abençoa também a tua serva, pelo santo recolhimento dos dízimos e ofertas da tua casa nesta noite, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar a Jesus. 545. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida
Glorificado seja o nosso Salvador. As Aleluia. mulheres já o trabalho permanece nos presbíteros da minha irmã. Aleluia. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Conforme nos orienta o pastor Gilberto, a dar prosseguimento com a escola bíblica de hoje, da lição de número 3, de 18 de janeiro de 2026, que tem por título o Pai enviou o Filho. Também, da mesma forma, saudando os internautas que estarão assistindo a nossa escola bíblica pelo canal do nosso irmão Alex Serafim, tanto pelo YouTube, tanto também pelo Instagram. Que sintam-se alcançados e abençoados ouvindo a palavra do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, a lição de hoje trata do presente mais maravilhoso, a dádiva e o dom de Deus para com a humanidade. Quando a lição diz: o Pai enviou o seu Filho. E desde já eu quero que os irmãos tenham em mente: sintam-se amados, sintam-se valorizados, sintam-se abraçados pelo amor de Deus Pai. Porque tem pessoas que dizem assim: será que Deus me ama? É até ignorância nós perguntarmos assim. E nós dizemos assim: Deus não me ama, é ignorância também. Porque se Deus não nos tivesse nos amado, Ele não tinha mandado o seu Filho. Se Ele mandou, é porque Ele ama. Se Ele deu, é porque Ele ama. Aqui diz: nisto se manifestou, nisto apareceu, nisto foi visível, nisto foi mostrado o amor de Deus, em que Ele nos enviou seu Filho ao mundo, para que por Ele vivamos. E a verdade prática diz: o envio do Filho revela o amor do Pai. Então veja, lá em João capítulo 3, versículo 8, primeira carta de João, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus me ama, Deus te ama, Deus ama o homem e provou nisso aí. Vamos para a nossa introdução bíblica, comentário e a introdução. A palavra-chave hoje é envio. Quem tem revista, acompanha comigo. A introdução nos diz assim: no plano eterno da redenção, o Pai é quem envia o Filho para salvar o mundo. Esta verdade, revelada das Escrituras, manifesta o amor do Pai e reafirma a unidade e a missão da Santíssima Trindade. Nesta lição, veremos como o envio do Filho unigênito de Deus, a segunda pessoa da Trindade, revela em profundidade a suprema expressão do amor de Deus e a plenitude do tempo para a redenção e a obra perfeita da Trindade da salvação. Então, veja só, vamos falar nesta noite sobre o envio, Deus enviando Jesus ao mundo para salvá-lo. Veja, meus irmãos, se vocês acompanharem, quem lê história, quem já leu história de quadrinhos, ou quem já assistiu algum filme na televisão, que alguns filmes eles retratam a imagem de super-heróis. Tem os super-heróis masculinos, tem os super-heróis femininos, tem os super-heróis que têm muita força, tem os super-heróis que ficam invisível, tem os super-heróis que voam, né? Isso aí tudo trata a imagem de poderes, de pessoas que estão acima dos outros. E interessante que um dos super-heróis mais antigos que eu me lembro quando era criança, que eu gostava de ver as histórias do quadrinho e depois assistir o filme, é o que o pessoal chama de super-homem, né? Superman ou super-homem. E o super-homem, na história do super-homem, ele foi enviado pelo pai de outro planeta numa nave espacial para cair na Terra para salvar a humanidade. É uma imitação da história bíblica, é uma imitação do contexto bíblico, né? Quando diz que Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar o mundo. Mas aí, meus irmãos, Jesus não poderia cair numa nave espacial. Se ele caísse numa nave espacial, ele era um ET, um extraterrestre.
Não é verdade? Jesus não podia nascer de um ovo. Olha aqui um ovo grande que se achou um ovo de dinossauro, vamos chocar e vai nascer Jesus. Não, ele não poderia nascer dessa forma. Ele teria que ser introduzido ao mundo da maneira que a Bíblia falou. Como é que a Bíblia falou? Nós estaremos daqui a pouco. Eis que uma virgem conceberá pela graça do Espírito Santo, gerará no seu ventre um ser divino, e ele nascerá e será o Salvador do mundo. É o que essa Escritura diz. E por que Jesus teria que nascer de uma virgem ou nascer de uma mulher? Nós estudaremos também daqui a pouco que lá em Gênesis 3:15, praticamente, vamos dizer assim, 4.000 anos antes de Jesus nascer, Deus já tinha profetizado, Deus já tinha falado nas Escrituras Sagradas que a semente da mulher se levantaria para esmagar a cabeça da serpente. Então tinha que nascer de uma mulher, a profecia era, nascerá de uma mulher. Então seria a semente da mulher. Então nós vamos ver hoje essa questão, o amor de Deus em amar, porque assim, quem ama faz alguma coisa. Tem pessoas que falam que ama, mas na hora de fazer não faz. Não é amor, é só palavra. Aí eu amo fulano, mas na hora de ajudar não ajuda. Então não é amor, é só palavra, é só balela, como se diz. Mas Deus não. Deus falou que amava, Deus falou que era um amor voluntário. Deus fala nos profetas que era um amor eterno e que Ele enviaria. Então, hoje nós vamos estudar a suprema expressão do amor de Deus. Deus expressa seu amor. Deus também enviou Jesus na plenitude do tempo. Isto quer dizer, estudaremos hoje, irmãos, que Deus escolheu o momento certo para mandar Jesus. Deus poderia ter mandado antes? Poderia. Deus poderia ter mandado depois? Poderia. Mas as Escrituras Sagradas diz que Jesus nasceu no tempo certo. Por isso que chama a plenitude dos tempos. Quer dizer, o tempo pleno, o tempo escolhido por Deus. E vamos ver que a obra da redenção é uma obra da Trindade. Amém? Leia comigo o tópico 1. Quem tiver revista, acompanhe, por favor. O tópico 1 diz: o envio do Filho e o amor do Pai. O subtópico diz: o amor incondicional do Pai. O envio de Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, é a maior demonstração do amor de Deus ao mundo. Está lá em João 3,16. Não peça de cor. O verbo grego para este amor é agapao, e o substantivo é ágape. Expressam a natureza essencial de Deus e busca pelo bem-estar de todos. Romanos 15, versículo 2. Conforme usado acerca de Deus, manifesta o interesse profundo e constante de um ser perfeito para seres completamente indignos. Ensina que o amor de Deus não foi motivado por mérito humano. Ele amou o mundo, rebelde e perdido, e enviou seu Filho, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Este amor alcança toda a humanidade, é incondicional, plenamente gracioso, sacrifício e absoluto. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Meus irmãos, então vamos ver o contexto desse primeiro tópico. O amor incondicional do Pai. O que é que o homem precisa fazer para ser amado por Deus? O que é que o homem precisa fazer para ser amado por Deus? Nada. O homem não precisa fazer nada para ser amado por Deus. O amor de Deus é incondicional. Deus ama o preto, ama o branco, ama o rico, ama o pobre, ama o baixo, ama o alto, ama o magro, ama o gordo, ama o ignorante, ama o inteligente, ama o bandido, ama o mocinho. Deus ama a todos.
não precisa fazer nada para ser amado por Deus. Porque Deus é um amor incondicional. Se nós tivermos que sermos bonzinhos para ser amados por Deus, nós estamos tentando conquistar o amor de Deus. E o amor de Deus não se conquista. Sabe aquela criança que tem que ser bem comportadinha para ganhar o pirulito do pai e da mãe? Não é assim o amor de Deus. Deus ama a todos incondicionalmente. Mas aí, se surgiu uma pergunta assim: irmão Daniel, então quer dizer que você não vai fazer nada para salvar? Aí já é outra questão. Ser amado é uma coisa, ser salvo é outra. Porque apesar de Deus amar o mundo, o homem precisa crer nele e obedecer a sua palavra para ser salvo. Aí eu poderia dizer, quer dizer então que mesmo o homem sendo amado por Deus, ele pode ser condenado? Pode. Porque o homem precisa crer no amor de Deus. O homem precisa viver o amor de Deus. O homem precisa praticar e andar no amor de Deus. Nós vamos aprender hoje que Deus não deseja a morte e nem a condenação de ninguém. Mas vai depender da atitude do homem, da atitude da pessoa em relação ao amor de Deus. Então veja, o verbo grego para ele é agapao. O verbo é agapao e o substantivo é ágape. Os dois expressam a essencial natureza de Deus. Quer dizer, Deus é amor. E Deus odeia? Não. Deus não odeia. E Deus não odeia o homem. A Bíblia diz que ele aborrece o pecado. Ele não aborrece o pecador. Olha, Deus está aborrecido com a humanidade. Tem pessoas assim, Deus odeia o pecador. Não, Deus não odeia o pecador e nem ele aborrece a humanidade. Ele aborrece o pecado, a prática do pecado. Deus nunca vai ficar com raiva de mim. Ele me ama. Agora ele vai reprovar as minhas atitudes e ele vai aborrecer as minhas ações se eu estiver fora da palavra dele. Essa é a questão. Então veja só, o amor dele é incondicional. E aquelas pessoas que não aceitam Jesus? Deus ama também. E aquelas pessoas que não querem ser crente, que não querem seguir a palavra, e aquelas pessoas que não querem ser cristão, Deus ama também. Deus ama a todos incondicionalmente, porque é a natureza dele, Assim como a natureza do nosso inimigo é ódio, Satanás, ele não ama ninguém. Ele não consegue amar ninguém. Tem pessoas no mundo que fazem até pacto com o cão, né? Achando que vão tirar vantagem, que vão tirar lucro, mas só tiram prejuízo. Porque a natureza, a Bíblia diz que o ladrão não veio senão a matar, a roubar e a destruir. Porque essa é a natureza dele. Cria uma cobra em casa. Eu vi a história do homem que ele pegou a cobrinha daquelas piton. A piton é do tamanho de uma sucuri, né? Fica até maior algumas. E ele pegou aquela cobrinha piton, bem miudinha, e levou para casa. E criou, deu comida a ela desde novinha. E ela ficou enorme, grande, do comprimento dessa igreja aqui, a cobra. E ele criava dentro de casa. Aí ele foi brincar com a cobra deu uma roxa dele e matou. Era porque a cobra era ruim? Não, é a natureza dela. Ela foi criada daquele tamanho para matar as presas mesmo. Então, deu um abraço muito forte do dono e ele morreu. Porque a natureza dela foi criada para roçar mesmo. Então, veja, a natureza de Deus é amar. Ele ama. É o amor expressa a natureza de Deus. Vamos lá para o tópico 2. O 2 do 1 diz assim: a iniciativa soberana de Deus. Desde a eternidade, antes da queda do Éden, Deus traçou um plano de redenção em Cristo.
Até mesmo anterior à fundação do mundo, o Filho já estava destinado para a nossa salvação. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 20. Deus, em sua soberania e seu imensurável amor, tomou a iniciativa de enviar o Salvador, cumprindo o seu eterno propósito de redenção. A Escritura ratifica que o amor divino antecede qualquer atitude humana. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Portanto, a iniciativa da salvação não parte do ser humano, mas de Deus.